Bom, começando então a apresentar a apresentação, falar um pouco de mim, falar de uma forma mais resumida, né? Um pouco mais sobre mim tem nas redes sociais, mas vamos lá. Eu sou psicóloga e o mapa do Eneagrama, realmente, quando ele entrou para a minha prática, não foi um processo assim tão fácil e esclarecedor. Eu tinha muitas dúvidas como psicóloga para utilizar o Eneagrama. Eu sou formada já há 19 anos na psicologia e passei por várias abordagens e várias áreas de atuação. Trabalhei na área hospitalar, trabalhei em CAPS, trabalhei na clínica. A clínica sempre foi a minha preferência. E a primeira vez que eu escutei do Eneagrama foi quando eu morei 9 anos fora do Brasil. E uma a gente é como se fossem umas eletivas daqui, né? E uma das eletivas que tinha lá na formação, que era para a área de RH, que curioso, citava o Eneagrama. Que legal. Em que país num primeiro momento, Estados Unidos. E lá é forte, né? Depois acho que a gente, né? Lá é forte. E num primeiro momento, eu não fui para cara. Eu acho que a forma com que ele foi apresentado ficou realmente parecendo mais uma ferramenta taxativa. Bem de tipologia, assim, né? Focado nos bem tipos. De tipologia. Tanto que eu nem gosto muito de usar a palavra tipo. Né? Não que esteja errado quem use, mas eu acho que por conta dessa minha experiência, eu prefiro não usar a palavra tipo. E tu usa qual, né? Como é que substitui? Perfil. Perfil. Né? Não uso o tipo, tipologia. Não que esteja errado quem utilize, mas isso é mais uma forma baseada na minha experiência pessoal. Então, quando eu escutei do Eneagrama, de uma forma muito teórica, ficou muito em cima do traço daquele tipo, né? Tipo 1, tipo 2 é assim, tipo 3 é assim, tipo 4 é assim. E aí, fui degustando deste conhecimento, depois eu, por conta própria, eu fui me aprofundando. Desculpa que ela tá chovendo aqui e a tipologia dela... Ela tem um traço ansioso, ela é meio ansiosa, né? Então então quando tá chovendo, ela fica com medo. Tá. Ou ela queria estar passeando, tá entediada. Não, é porque tá chovendo e ela fica meio temerosa, ansiosa. Bom, vamos lá. Então, quando eu comecei a me aprofundar mais na teoria do Eneagrama, realmente eu fui desmistificando, eu fui ressignificando esse meu olhar para esse mapa. Quando eu retornei para o Brasil, e eu continuei os meus cursos, né? Eu fui trabalhar no corporativo e o meu gerente nada mais era que o Luiz Garcia, que é o marido da Vera Saldanha. E lá dentro do mundo corporativo, como qualquer outra empresa, nós tínhamos alguns desafios para trabalhar com um processo de desenvolvimento de liderança, né, desenvolvimento de potencialidades. E aí ele veio e falou do Eneagrama. Vai falar lá de novo o Eneagrama. Só que aí eu já tinha um olhar, né, mais amigável com o Eneagrama. E o Eneagrama, depois que eu saí dessa impressão que eu tinha de taxativo, ele me abriu a cabeça no sentido assim, eu falei, realmente, ele não é uma ferramenta, ele é um mapa. Ele desenha, literalmente, a movimentação. E é um mapa muito dinâmico. Não é um mapa que só eu saber de qual é o meu perfil, como a gente sabe qual é o meu signo, está resolvido. Né? Porque senão fica só um conhecimento, né, que não vira sabedoria, né? Uma coisa é o conhecimento, eu conhecer daquilo, e a outra é eu aplicar aquilo. E a maior dificuldade, acho que, das pessoas e o desafio é aplicar o que elas sabem. Sim. E interiorizar, né, Thaís? Conseguir e perceber. Eu acho que o Eneagrama ele traz muito essa possibilidade da autoobservação e reconhecendo, né? Conseguindo se perceber no dia a dia naquilo, né? E não enxergar ele como uma fotografia estática. Né? Isso. Então, assim, tem um autoconhecimento
creio que a maioria das pessoas que buscam autoconhecimento, elas visam a autotransformação. Só que entre o autoconhecimento e a autotransformação tem a autoobservação, né? Não adianta eu saber de algo e não aplicar aquele conhecimento e me observar, né? Peraí, por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse quarto? Eu gosto muito daquela fala do Padre Domingos Cunha, né? Imagina o Enneagrama como um casarão de vários quartos. Então, a primeira coisa é identificar por que eu tô nesse quarto, por que eu tô nesse traço. E fazendo já a ponte com o que o André Prudente colocou na live que fizemos juntos, a doença, né, a dor, ela vem justamente quando nós, ou a neurose, porque todos nós temos um pouquinho da neurose, é justamente quando nós estamos estagnados, fixados num determinado traço. Uhum. Então, não adianta eu saber só qual é o meu traço e não fazer a aplicação dele na prática, né? Para eu transmutar, e já entra transpessoal. E transmutar e transformar e integrar. Então, quando dentro do mundo corporativo, o Luiz chegou com essa proposta de nós desenvolvermos um projeto utilizando o Enneagrama, eu fiquei super empolgada, né? Só que o melhor ainda estava por vir, porque eu não tinha feito ainda a formação da psicologia transpessoal. Eu estava só na teoria, né, da psicologia, da linha da psicanálise, né? E não conhecia ainda. Conhecia a transpessoal, não tinha feito a formação. E aí eu comecei a fazer o curso dentro da transpessoal. Quando eu fiz essa formação, parece que integrou, sabe? Porque a transpessoal, ela é a quarta força da psicologia, né? Antes dela, nós temos ainda a behaviorista, a psicanálise, a humanista, e aí vem, né, a transpessoal. E dentro da transpessoal fez total sentido, teoricamente, para eu acolher esse mapa, né? Principalmente aquelas 7 etapas. Eu identifico, reconheço, identifico, desidentifico, elaboro, transmuto, transformo, integro e depois eu transformo. E o Enneagrama, por ser um mapa prático, ele nos ajudou muito nesse desenvolvimento. Nós fizemos um processo de coaching integrativo. É um coaching integrado ao Enneagrama. A gente não podia fazer a terapia com os profissionais, eu dentro do mundo corporativo, a intenção não era terapia, a psicoterapia, mas nós fizemos um processo de coaching com o Enneagrama. Aí foi a porta de entrada da minha vida profissional, que realmente eu comecei a ver o Enneagrama como um mapa potencializador para esse processo aí de despertar. Mesmo assim, eu tive uma dificuldade de colocar o Enneagrama depois na prática clínica. Que aí foi quando eu cheguei no André. Que eu fui fazer a formação de Enneagrama com ele. E eu falei, André, tô emperrada aqui, né? Eu sou psicóloga, conheço o Enneagrama, sei da psicologia da transpessoal, mas eu não tô conseguindo conectar os pontos. Como que eu vou levar o Enneagrama para dentro da terapia, do processo psicoterapêutico? Aí, eu já tinha saído, já tinha feito a minha transição de carreira. Eu já tinha saído do mundo corporativo e tinha criado o meu CNPJ, o meu segundo RG. E aí, eu criei a Ciclo Integrativo. A vida é feita de ciclos que se integram. E eu coloquei esse nome antes eu já tinha essa coisa, eu tinha muita mania quando eu ia fazer um processo de desligamento, que eu estava no RH. O pessoal até brincava comigo, falando, não se preocupe, isso faz parte, é só mais um ciclo na sua vida, no final tudo se integra, porque eu tinha mania de ficar falando isso. E é o que fazia sentido para minha vida, olhando a minha jornada toda, né? Eu sou muito grata por toda a minha história, por todas as coisas que eu passei, decisões, e no final são ciclos que eu comecei, encerrei, que no final se integram e que me traz hoje até onde estou. Que lindo. E quando eu criei a Ciclo Integrativo, eu já estava com isso. Eu quero o Enneagrama realmente dentro do meu processo, dentro da psicoterapia. E aí, os primeiros meses, na verdade, o primeiro ano, foi me lapidar como profissional para que eu pudesse utilizar deste mapa, mas de uma maneira fluida, né? Não de uma maneira taxativa, que foi a primeira impressão que eu tive. E utilizar isso dentro do processo da psicoterapia. E aí, conversando com o André, que acho que foi a primeira referência minha de psicólogo que utiliza o Enneagrama,
eu fui ficando mais segura de colocar esse conhecimento milenar dentro da psicoterapia. Porque realmente, no começo, a gente fala, como é que eu posso utilizar esse mapa sem cair num julgamento, sem cair num rótulo? Que é uma linha tênue, tem que tomar muito cuidado, né? Não é aplicar um teste, você é isso e acabou. Tem todo um olhar por detrás para a gente perceber onde que a pessoa ela está estagnada, ela está estacionada. É igual quando a gente chama um Uber. Quando a gente chama um Uber, a gente tem que colocar onde a gente está. E é onde a gente quer chegar. Senão, não tem como identificar. Então, a primeira coisa, já colocando a primeira etapa transpessoal, é reconhecer. Reconhecer qual que é a minha queixa e reconhecer onde eu estou. E aí, o Enneagrama, ele ajuda muito nisso, porque ele literalmente vai desenhando, né? E nós somos muito mais do que só aquele único traço, né? Nós somos todos estes quartos aqui, né? Legal, Faz legal. sentido? Faz muito sentido, com certeza. E como é que hoje, assim, tu ajuda o teu paciente a se reconhecer, né, nesse traço, assim? Em geral, tu compartilha algum tipo de teste ou tu convida ele para essa sabedoria, faz uma apresentação do Enneagrama para ele, ou tu tem workshops que as pessoas participam e depois continua trabalhando na psicoterapia, ou para cada paciente é uma coisa diferente? Tem algum assim, um caminho que tu foi percebendo que funcionava melhor para ti? Uma coisa que eu percebi, que ter um caminho pronto me limitava. Porque cada pessoa que se posicionava diante de mim, ela trazia uma determinada queixa, uma determinada demanda, e ela estava numa determinada forma de lidar com aquela queixa, que primeiro eu tenho que acolher o como ela está chegando, para aí depois eu começar a desenhar o processo e verificar qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer. Então, tem realmente alguns casos que que vai um tempo até eu falar do Enneagrama. Então, eu não chego já falando do Enneagrama. Tem pessoas que já chegam querendo saber só do Enneagrama. Sim, 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 porque já sabe que tu trabalha com essa sabedoria, já despertaram por interesse, né? E aí eu faço um trabalho de reconhecimento da área lá, para perceber se ela realmente já fez algum outro processo de autoconhecimento, para saber reconhecer a bagagem dela, qual que é a queixa, porque acontece também, eu fico até feliz quando isso acontece, de pessoas chegarem e falar, Thaís, tá, tudo bem, eu não tenho nenhuma queixa, né? Eu fiz terapia, eu resolvi, claro que a gente tem que validar isso, olhar com carinho, mas muitas pessoas chegam, eu acho que isso é algo que eu venho notando nos últimos tempos, não percebia isso lá atrás. As pessoas buscando o processo de autoconhecimento, não só para cura, né? Eu tô com um problema e vou fazer um processo de autoconhecimento. A pessoa ela fala, Thaís, eu quero saber um pouco mais sobre mim, eu gostaria de conhecer mais esse mapa, né? Porque eu acho que vai me ajudar. Normalmente a pessoa já traz uma prévia informação, então às vezes ela não chega com uma queixa clara, ela chega mais por uma curiosidade, podemos dizer assim. E tem pessoas que realmente chegam num processo de luto, numa depressão, num quadro de ansiedade generalizado, né? Ela já chega já encaminhada por um outro profissional, por um psiquiatra. E aí, então, primeiro eu preciso estar com a escutativa para fazer esse tipo de acolhimento. Então, a primeira coisa, que foi até de encontro com o que o André também acho que colocou na live, faz um tempo que eu fiz essa live, de acolher a queixa que o cliente, não vou falar paciente, que o cliente está trazendo. E ajudá-lo para que ele possa se reconhecer o como ele está lidando com aquilo. Porque o como ele está lidando com a queixa já vai dar muita informação, né? Para nós que está aqui com o Enneagrama de fundo, ele já vai dar muita informação sobre como que aquela pessoa está lidando com aquele problema, com aquele empecilho, com aquele desafio na vida dela. Mas aí eu não entro já logo de cara falando do superfície. Eu acho que primeiro é a pessoa se reconhecer. É ela mesma se percebendo. Porque daí quando eu entro com a teoria do Enneagrama, não fica uma coisa teórica. Ela já se percebeu lá. Eu compartilho. Eu também costumo abordar do mesmo jeito. Eu inicio
sempre questionando, né? Qual é o desafio do momento, o que está vivo no momento, né? Quais são as questões que estão mais latentes, assim, e abro a escuta. E daí abro a escuta, porque a pessoa geralmente o que ela traz tem a ver com a paixão do eneatipo dela, né? Exato, de alguma forma ou de outra tem isso, né? Porque é muito interessante, assim, porque a gente, claro, tem períodos da vida que aquela paixão do ego, pelo menos, né, na minha percepção, na minha história foi assim, ela tá gritante, né? E ela tá assim, a gente tá enosado realmente naquilo, né? Depois tu vai desatando esse nó, mas volta e meia isso aparece, porque é a nossa personalidade, né? Então, por mais que a gente vá transcendendo e reconhecendo, integrando, transcendendo, volta e meia aquilo nos pega de novo, né? Sobre algum outro aspecto. Então, eu acho bem interessante como tu colocou, e eu compartilho disso, de abrir essa escuta para a pessoa trazer. Depois, quando a gente entra com o Enneagrama, parece que também para o cliente faz muito sentido, né? Ele consegue entender a correlação, muitas vezes, né? De uma coisa com a outra. E entender e sentir, né? Sentir aquele conhecimento. Fala, peraí, realmente, Thaís, eu me reconheço fazendo isso e sentindo isso nesses momentos. Eu me reconheço e sinto essa emoção, a raiva agindo dessa forma dentro de mim. O medo, ou alegria, ou impulso, né? A tristeza, enfim, as emoções lá dentro, né? Que a gente fala das 5... Nós temos 5 emoções, o filme Divertidamente fala muito bem isso, né? Eu gosto muito dele. E o Enneagrama, como este casarão, eu acho que a explicação, a teoria, fala de uma forma muito prática, como que nós temos todas essas emoções dentro de nós, mas tem uma que é aqui onde o bicho pega. Né? Exatamente. Que é onde a gente, né, tipo, nossa, quando Thaís, quando eu tô na tristeza, né, é dessa forma que eu lido. Quando eu tô na raiva, é dessa forma. Então, e aí agora me veio a frase, uma vez que o padre Domingos Cunha falou, a gente só cura o que a gente sente. E sentir não é fácil. Não é fácil. Falar sobre o autoconhecimento, falar sobre o caminho, não é fácil. Porque muitas pessoas chegam e falam, Thaís, ok, eu já escutei que eu sou assim, assim, assim. Mas como que eu faço? O que eu faço? Por onde que eu começo? E o Enneagrama é esse convite ao movimento. Entender realmente aonde que eu estou, entender sobre os meus vizinhos, as minhas asas, ir para as flechas, né? E principalmente olhar para os instintos. Né? Ir além daquele conceito teórico do qual é o meu perfil. Então, é muito importante eu saber, sim, sobre o meu perfil, mesmo porque a gente só muda aquilo que a gente conhece, eu preciso saber que eu preciso mudar, né? Por que eu tô assim? E aí o Enneagrama, ele começa a colocar de uma forma muito prática esses movimentos. E esses movimentos, não existe um tempo exato para acontecer, sabe? Em meses eu vou estar já lidando com o meu instinto menos desenvolvido. Não é assim. É uma coisa muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Então, uma das coisas também que eu tomo muito cuidado, porque eu acolho muitas pessoas na pressa, né? Daquela coisa, mas eu não tô vendo reação, mas o que tá acontecendo, né? Mas eu já sei, eu tô conseguindo. Porque o autoconhecimento, ele também gera muita autocobrança. E aí, cabe a lidar também, respeitar o seu tempo para você assimilar, porque não é fácil você ir descamando, imagina uma cebola, né? Você ir tirando essas cascas e você acessando as suas feridas. E uma outra coisa muito importante também, que é o que acontece naquela primeira etapa da escuta, é que não são todas as pessoas que chegam abertas para olhar as feridas. Tem pessoas que chegam e falam, Thaís, eu quero trabalhar isso, mas acho que não é importante olhar para a minha história. Eu não quero olhar, tá tudo bem, acho que eu não tenho nenhum trauma. Podemos falar de hoje para diante? Sim, e não quer olhar. E aí E o que eu acho também, assim, de fabuloso no Enneagrama, quando eu descobri,
é muito essa possibilidade que ele nos traz da autonomia, né? Por ser um mapa, às vezes, no momento que o cliente chega para ti, pode ser que não tem, vamos supor, um sofrimento muito latente, porque eu acho que quando a gente está no desespero do sofrimento, porque a vida está muito desconfortável, a gente, pelo menos na minha história foi assim, a gente se agarra naquilo ali e tu quer uma salvação, né? E usa, eu usei o Enneagrama assim, esmiucei aquilo porque me ajudou muito a sair de um momento de vida em que eu me sentia muito presa, estagnada, né? Ainda assim, por ser um mapa e uma sabedoria, ele vai estar sempre disponível para tu revisitar, né? E olhar de novo para aquilo no momento mais adequado, né? Então, acho que é muito bacana nesse sentido, assim, quando a gente compartilha, né, com o cliente algo, porque é como se fosse um presente, né? Tá ali, é para ele. E aquilo pode ser revisto e reolhado em vários momentos, né? Então, quando a gente entra em contato, às vezes, com o Enneagrama, é muita informação, né? De uma vez só. Então, às vezes pode gerar um pouco de ansiedade, né? Tá, mas é agora, o que eu faço? É meu instinto? É o dominante? Ou é o reprimido? O que eu tenho que trabalhar, né? Ou é minha flecha? Daí eu começo a ler sobre o Enneatipo, ler. Não sei se foi assim para ti também. No início, para mim, foi muito impactante aquilo que eu estava vendo e o simples fato de conseguir observar uma coisa que antes eu não observava já traz um efeito que transforma, sabe? Sem precisar fazer nenhum movimento, digamos assim, prático. Simples fato de expandir a consciência. Isso já traz uma cura, assim, né? Isso. E Uhum. E depois todas as dicas e caminhos, né, para cada eneatipo, assim. Isso também acho que algo bem interessante, né, de entender como cada eneatipo tem uma flecha completamente diferente do outro, né? Então, as atitudes que são, né, que fazem bem, que desenvolvem alguém, os comportamentos são completamente diferentes de outro eneatipo, né? Por isso que eu acho que é exatamente em cima dessa fala que eu vejo que o Enneagrama realmente ele é um mapa de compaixão. Por nós, né, da gente respeitar aquela nossa forma de ser, de entender por que a gente criou uma determinada casca, né, e essa casca não é algo errado, foi para sobreviver, e se eu estou vivo, essa casca funcionou, essa estratégia defensiva funcionou, só que eu não sou essa casca. E é o que acontece muitas vezes quando a gente não expande a consciência. Exatamente. A gente se identifica com uma estratégia nossa e não com aquilo que a gente é. Então, quando a pessoa é muito lindo, eu sei que é doloroso para alguns, mas a gente que está de fora aqui, é muito bonito ver quando a pessoa cai a ficha, vira uma chavinha dentro dela, e ela percebe que ela não é aquilo que ela não é aquela raiva, ela não é aquela falta de paciência. Ai, Thaís, eu sou descontrolada, todas as pessoas falam que eu sou neurótica, que eu brigo com todo mundo. Então, quando ela começa a perceber que ela não é aquilo e que aquela forma dela reagir, na verdade, é uma estratégia defensiva que a criança dela criou lá atrás, isso começa a gerar um movimento de mais de compaixão, de autocompaixão e de acolhimento por ela mesma. Isso que é o principal. Porque aí ela mesma, o pior crítico é o crítico interno. Então, a pessoa mesmo começa por si só, sem às vezes a gente entrar em outra sessão com conceitos mais profundos. Exato. A pessoa mesmo já vai acessando áreas, né, fala, nossa, realmente... Né? Eu não sou essa raiva, né? A raiva, o medo, a tristeza, elas passam por mim, né? Eu não sei se você tem essa informação, mas a neuro, a emoção ela dura na gente 90 segundos. 90 segundos. Depois disso, já é um sofrimento em cima da emoção. Por isso aquela frase, sofrimento é opcional. É o apego, né? Porque nós, por mais... Exato. E por mais que eu conheça do Enneagrama também, é importante reforçar isso não me torne imune a não sentir a raiva, não sentir tristeza, não sentir medo. Eu vou sentir tudo isso, só que a diferença está em como eu vou lidar com essa emoção. Então,
por eu ter o conhecimento, por saber onde eu tô, eu já não vou ficar mais no sofrimento, no apego daquela emoção. Eu vou conseguir lidar com aquela emoção de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, e não de uma maneira estagnada, né? Que me reduz, que faz com que eu reaja, né? E não haja. Isso. Eu acabo reagindo e não agindo. Exatamente. Né? Eu acho que a gente pode ir, claro, tendo sempre muito carinho e compaixão conosco mesmo, porque isso leva um tempo, né? Às vezes não é assim de imediato, que esse espaço que exige mesmo, né? Entre o estímulo e a resposta, é até chegar o momento de, às vezes, a gente ver como é que seria a nossa reação e não ter feito, né? Ter dado um outro tipo de resposta, mas tem uma caminhada, né? Nesse caminho, tem uma caminhada nessa É um exercício, jornada, é uma musculatura. E acho que compartilha também da leitura daquela autora Beatriz Chestnut, né? Que ela fala, eu acho muito interessante. Sim. No livro O Enneagrama Completo. Isso. Ela traz aqueles aspectos que é a autoobservação, o autoquestionamento, né? E o autodesenvolvimento. Então, isso que eu acho que a gente está falando disso, né? Essa possibilidade de trazer a informação para conseguir observar, e como tu bem colocou, né? Não é só o entender, mas é eu conseguir observar também as emoções que passam por mim. E esse autoquestionamento vem muito no sentido de se desidentificar, né? Porque é começar a se questionar, mas para que essa estratégia, né? Por que eu estou fazendo isso de novo? Sou eu de verdade ou é só uma resposta repetitiva de algo, né? Então, e o autodesenvolvimento, daí... acho que também olhar para as flechas no sentido, eu sempre me questionar o que o tipo da minha flecha faria nesse momento, sabe? O que isso, né? O que esse... Que é o roleplay, né? Que é trocar o papel, né? Imaginar, o psicodrama traz isso, né? Colocar um outro no seu lugar. O que o outro faria? Imagina um 9, né? Que fica às vezes naquele receio do conflito. O que um 8 faria no meu lugar agora? Né? Que é a minha asa. Ou o que um 3 faria no meu lugar agora? É muito interessante. Eu acho muito legal quando um 9 imagina o 3. Sim. Assim, o que um 3 faria no meu lugar agora? Ou um 7, né? O 7 eu tenho realmente, quando eu fui para o Enneagrama, eu trago os traços muito do 7. Hoje, quando alguém pergunta, que é normal, Thaís, qual que é o seu? Né? Por onde você está? E quando eu falo que assim, olha, eu fui já uma pessoa muito 7. O pessoal, nossa, mas não parece. Porque realmente, quando a gente vai tendo conhecimento, desenvolvendo essa autonomia, a gente vai dissolvendo esses traços que rotulam o nosso perfil. Então, já não fico mais, eu sou o 7, não saio mais daqui, né? Eu reconheço que eu trago aquela paixão, aqueles movimentos do 7, mas por eu ter trabalhado algumas coisas, minhas sombras nesse ponto, hoje... talvez não é logo de cara que a pessoa vai perceber. Tem gente que fala que eu pareço muito um 8, né? Tudo bem que tá minha asinha lá. Mas é porque eu tive que trabalhar também muito essa asa, esse ponto. Eu tive que olhar para os meus instintos. Né? Imagina, um 7 instinto social. Que é o sacrifício. E trabalhar... Nossa, é meio que como eu me sentia como se estivesse sendo amarrada, assim, né, num primeiro momento. E conforme a gente vai tomando, fazendo os movimentos das flechas, nós vamos realmente percebendo que nós somos muito, muito mais além daquele ponto, daquele traço predominante, né? E aí eu vou entrando no movimento de fluidez e de expansão. Exatamente. Tem alguma outra terapêutica, assim, que tu acha que combina bem com o Enneagrama, ou que tu conheça, algum tipo de, por exemplo, constelação sistêmica, ou algo que tu acha que, tipo, agrega, que tu já viu que funciona bem, de conciliar? Eu gosto da constelação sistêmica em alguns casos, porque às vezes... acontece, sim, de ter pessoas que não têm aquele olhar para um processo, a paciência de um processo, e ver a constelação, vou fazer a constelação e vai me revelar, né, o que é. Aí cai naquilo, não adianta nada ter um conhecimento, ou tomar um conhecimento sobre algo e não saber trabalhar depois com isso. Então, às vezes, a pessoa ela vai para uma constelação
é colocado algo lá no campo, né? Ela toma, ela sente algo lá, só que se ela não tiver um acompanhamento, se ela não tiver um caminho, né, para colocar aquilo que está vindo naquele campo, fica só mais um conhecimento. E às vezes acaba sendo até pior, Sim. Porque às vezes ela sai daquele processo com um sentimento de culpa e não trabalha nessa culpa. Ou ela precipita um perdão ou algo assim sem vivenciar, por exemplo. Trazendo um exemplo bem específico, já atendi também uma pessoa tipo 9, foi fazer uma constelação e daí viveu, né, um processo assim de bem bonito, assim, de amor, de perdão, mas às vezes, dependendo do eneatipo, é muito fácil para aquela energia fazer esse movimento. Por exemplo, de um acolhimento, de um perdão, de uma reconexão. Só que tem outras coisas que também precisam ser tomadas antes, assim, que é, por exemplo, a raiva, a indignação, Sim. né? Então, interessante. Só um parêntese. A impulsividade, né? Tá. Não, mas isso mesmo. Então tem que se tomar. Eu acho que hoje, atualmente, nós estamos num momento muito rico, muito abundante de terapias. Né? E o que não falta tem várias formas terapêuticas, o teta, a barra, né? Então tem muitas coisas aí acontecendo, que é o caminho mais ou menos para a quinta linha da psicologia, que é a mais holística, né? Que ainda assim tem muita resistência, porque as pessoas realmente, principalmente os profissionais muito da área da psicologia, tem esse olhar como eu já tive, né? Meio de desconfiado quando a coisa é muito espiritualizada e holística. E eu, como racional, né? Eu tive dificuldade de acolher esse olhar mais holístico e espiritual, porque eu era muito na coisa da mente. Tem que ter embasamento, né, Thaís? Tem que ter embasamento teórico, né? Quem tá falando isso, né? De onde que veio? Então, eu me desafiei e foi um processo, assim, não foi fácil realmente eu entrar nas coisas mais subjetivas, porque eu reconheço que eu tenho uma certa dificuldade em olhar para algumas... Hoje, nem tanto. Hoje, eu acho que, primeiro, assim, se algo me desafia e me leva a dúvida, eu falo, peraí, por que eu tô olhando dessa forma, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Então, hoje, por conta dessa abundância de terapia, ao mesmo tempo que é muito bom, tem que se tomar muito cuidado, porque senão a pessoa ela começa a virar uma acumuladora de terapia, de processos terapêuticos, e ela não para e não leva isso para a prática. Então, isso acaba gerando mais autocobrança, ela acaba até se anestesiando teoricamente, porque ela fica só na teoria e não vai para a prática, e fica um conhecimento, né, que não vira sabedoria. É só um conhecimento teórico. Às vezes eu vejo muitas pessoas, eu vou fazer um retiro, vou fazer isso, vou estudar. E aí você olha para a pessoa, você não vê uma transformação na vida dela, né? Ela continua ainda nas mesmas queixas, nos mesmos processos. É diferente quando a pessoa está num processo terapêutico e às vezes ela percebe, Thaís, vira e mexe, eu caio aqui. É natural, porque a gente está num processo de descamação, de dissolver. Então, sempre a gente acaba meio que, se a gente não perceber, não ter esse auto-observador, a gente acaba caindo de novo naquela cilada, né? É diferente quando eu estou num processo. Mas, muitas vezes, as pessoas começam a buscar um processo de conhecimento, de autoconhecimento, mais como fuga. Tipo, eu quero aprender, mas ela não aplica aquilo para tratar, para curar aquela queixa. Então, a queixa continua lá e ela vai acumulando conhecimento. Então, toda terapia é bem-vinda desde que eu assuma o meu lugar de autorresponsabilidade para que aquele conhecimento seja aplicado na minha vida. Então, exato. A terapia, o TCC, eu adoro a terapia cognitiva comportamental, porque ela é prática. Eu utilizo muitas vezes um pouco dentro dos exercícios do TCC na psicoterapia, integrando com o Enneagrama. Mas tudo depende da dinâmica da pessoa, o que ela está aberta, a história dela. Então é muito difícil ter assim um roteirinho pronto, sabe? Exatamente. Passo 1, passo 2. Tem o básico que a gente segue, né? Que é o que eu falei primeiro. Saber da queixa, saber o momento da pessoa, né? Entender também por que ela tá, por que chegou até aqui, né? O que você tá buscando? Entender também das expectativas dela, principalmente. E aí a gente começa uma dança compartilhada, mas acolhendo a realidade de mim.
Ótimo, bem legal. E eu trouxe isso também esses dias, essa reflexão, que eu acho que é isso que tu também está falando, sobre a diferença de cura e de tratamento, né? Eu escutei essa reflexão esses dias e ficou, assim, muito claro para mim que é justamente isso. O tratamento, existem diversas oportunidades, né? Diversas terapias e possibilidades. Agora, a cura é esse processo que só a gente pode fazer por a gente mesmo, né? Que é um processo, não é um evento, é algo que tem o seu tempo, né? E que exige bastante dessa capacidade de se observar, de se questionar, né? Às vezes é um processo bem silencioso e íntimo, né? De acolhimento, sutil, interior, né? E Thaís, tu tem alguma dica assim com relação aos instintos? Antes tu falou, né? Assim, principalmente os instintos, né? Tem alguma coisa assim que tu percebe com relação a trabalhar instinto dominante ou reprimido? Uma coisa, uma experiência minha, né? Quando eu comecei a utilizar o Enneagrama, o instinto, eu não olhava o instinto logo de cara. Eu deixava ele assim meio como pano de fundo também. E depois com a prática, eu fui percebendo que, na verdade, a pessoa, ela logo de cara, ela já começa a dar o sinal do instinto dominante dela. E aí, eu como profissional, tive que mergulhar mais nesse conhecimento para entender essas áreas desses instintos, porque o instinto também é uma forma muito sutil da pessoa se apresentar perante o mundo, do como ela reage. Às vezes não está de uma forma tão escancarada igual o traço. Mas o instinto é aquela sutileza que é essencial a gente trazer para o processo. E principalmente o instinto que está sendo reprimido. Né? O instinto que não está sendo trabalhado. Porque tá às faltando, vezes, né? que é o que está faltando. Então, claro, a gente traz né, é o instinto dominante da pessoa, mas não é eu ficar apenas no conhecimento sobre esse instinto. É entender por que é aquele outro instinto que está sendo utilizado. Porque muitas vezes a queixa dela está relacionada com esse instinto que não está sendo, que não é o dominante, que não está sendo utilizado. E a palavra instinto em si também traz muitas dúvidas, né? Porque você fala, o que é instinto? Algo automático, às vezes a pessoa realmente assim, né? já começa pula, né? a descrever. E parece meio óbvio, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Então, esse olhar para o instinto, eu acho interessante, mas principalmente olhar para aquele instinto que a pessoa está reprimindo. Porque o problema, às vezes, o transtorno dela, não gosto muito dessa palavra, mas o empate dela tá nesse aí, tá nesse instinto que ela não está conseguindo colocar em prática. Faz bastante sentido, exatamente. Que essa parte dos instintos me lembra, parece aquela roda da vida, sabe? Daquelas ferramentas de coaching, né? Olhar assim um pouco para essas rodas, para essas áreas da vida, né? E ver o que está em desequilíbrio, né? Porque o dominante é aquilo que está sendo exagerado, né? Eu, como autopreservação no home office, sei muito bem, né? O quanto que às vezes, assim, o instinto dominante, ele suga, né? A energia acaba faltando para o reprimido. Então, conseguir talvez trazer esse balanço para a vida, né? Um equilíbrio. E é o reprimido que ajuda, né? Depois, quando você olha para esse reprimido, que aí você consegue... E não é sobre deixar de ser autopreservação, né? Não é sobre deixar de ser social, mas é ser uma autopreservação integrada, é ser um social mais integrado. Uma vez eu escutei de uma pessoa que falou: ai, Thaís, eu não aguento mais esse meu perfil, como é que eu faço para sair dele? E ainda é uma pergunta que me chega muito. Fala, Thaís, é possível mudar de perfil? Né? Depois que a gente descobre, é possível mudar? É possível sair daí? Então, assim, a ideia não é sobre você deixar de ser quem você é, né? Não tá errado você ser esse perfil, não é isso. A ideia é você se tornar uma pessoa mais saudável nesse perfil, é você fazer as pazes nesse ponto que você tá. Não é sobre deixar de ser. Tem gente que, quando começa a saber mais do Enneagrama,
teoricamente, a pessoa fala, nossa, isso como eu odeio o 4, né? Um 1 que vai lá pro 4. Ah, quando eu começo a acessar a tristeza, não vejo a hora de sair do 4. Mas espera aí, é interessante, vamos olhar esse 4 aqui. Como é que você pode utilizar esse 4 de uma maneira mais saudável? O 4 é ele que está te convidando para você olhar para suas emoções e sair daquela coisa de tenho que fazer o certo, tenho que dar resultado, né? Então, o convite está justamente, às vezes, naquele porão escuro. Se harmonizar, né? Com todos esses pontos, entender que todas as flechas, elas também estão em movimento, trazem algo, verdade. Olhar, e eu acho que uma vez, não sei se foi do Padre Domingos que eu escutei, eu achei muito bonito, também no sentido de entender que não é por que eu nasci e desenvolvi esse traço de personalidade, mas é, de repente, se questionar para quê, né? Isso. Para que será, né? Que eu vim ao mundo com essa energia principal. Então, tentar buscar lá os acessos mais altos de consciência, mesmo que eles não sejam possíveis ainda de serem manifestados hoje na minha vida, vamos supor, porque tem uma caminhada, né, de descascar essas cascas todas, essa capa toda, mas olhar, acho que para isso pode ser bem inspirador, né? E fortalecedor, né? Maravilha. E para a gente finalizar, o que tu teria, assim, tu daria de uma dica para quem está começando a entrar em contato com o Enneagrama e quer colocar isso, de repente, num atendimento clínico, está se familiarizando? Eu vou falar com base naquilo que eu senti, que aconteceu comigo. Isso. Né? Não é de um livro, não é de um autor, é uma coisa minha. Quando eu entrei em contato com o Enneagrama de uma forma teórica, para pegar aquele conteúdo e já aplicar na prática, mas sem antes aplicá-lo na minha vida, deu ruim. Perfeito. Principalmente no meu caso, que eu tenho muito um mental. Então, eu tive que primeiro olhar para mim. É aquela coisa que o Bert Hellinger coloca, eu só entrego para o outro aquilo que eu tenho. Então, como é que eu vou conduzir a pessoa a um processo de despertar se eu ainda não despertei em mim tudo isso que o Enneagrama me convida a fazer? Então, não tente colocar a teoria do Enneagrama em prática dentro da psicoterapia se antes você não sentir esse mapa na sua vida. Porque senão você acaba não tendo um processo psicoterapêutico e você acaba realizando um workshop sem saber. E para eu conduzir... Né? Exato. E não é um conhecimento de eu estou aqui, eu sei do Enneagrama e você está aqui, eu vou falar como é que funciona o Enneagrama. Aí vem aquela frase do Jung, seja uma alma humana diante de uma outra alma humana. Então, nessa hora... né, eu preciso me igualar, me colocar aqui, sim, eu trago um conhecimento, mas isso não me faz superior, e eu também senti essa dor que o outro está trazendo. Então, eu tive que passar por essa jornada para eu conseguir compartilhar. Não estou falando que eu tenho que sentir todas as dores para eu conseguir acolher outra pessoa, não é isso. Mas é sentir aquele conhecimento em mim para eu conseguir compartilhar, acho que de uma forma mais autêntica e até mais leve. Porque quando eu comecei a fazer as fases com a teoria do Enneagrama e eu realmente fui fazendo essa jornada de integração, reconhecendo onde eu estava, né? Olha, eu estou muito lá no racional, como é que eu vou trabalhar o corporal, como é que eu vou trabalhar o emocional? Aí eu fui me descamando, né? Retornando mais para o resgate da minha essência, realmente. Aí eu consegui me posicionar diante do outro de uma maneira mais fluida. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa realmente sentir. É até interessante, a racional falando sentir, não é nem pensar e entendeu. É sentir o mapa primeiro, antes de compartilhar este conhecimento, né? O Enneagrama, eu sou suspeita para falar, mas ele foi uma virada dentro da minha dinâmica profissional. E eu utilizo o Enneagrama também dentro do processo de coaching, porque às vezes não é caso de psicoterapia. Tem muitos casos que a pessoa já está num processo psicoterapêutico e ela quer trabalhar um ponto. Aí eu vou para o coaching integrativo, que é um outro braço que eu realizo dentro dessa jornada aí. E aí eu utilizo o Enneagrama dentro do processo de coaching, que são 12 sessões que eu realizo.
E às vezes chegam pessoas totalmente assim, sabe, um 8, um 3, né? Que a pessoa está naquele processo terapêutico, mas quando ela vai para um processo de coach com o Enneagrama, parece que está tirando uma venda do olhar dela, né? E eu adoro quando eu encontro as pessoas do 8 e do 3 dominante, que são aquelas pessoas né, da gestão, gerente, do fazer, chefe, né? olhando do fazer, né? Olhando para as emoções, né? É muito bonito isso. Então, isso eu consegui realmente perceber quando eu notei o poder que esse mapa tem. Né? A clareza, ao mesmo tempo que ele é complexo, porque é muito conhecimento, ele também traz uma clareza, uma lucidez para esse nosso auto-observador, né? Então, a pessoa, ela tá, olha, Thaís, eu me percebi realmente que eu estava lá naquele instinto, né? Ficou muito claro para mim. Então, até a terminologia da pessoa começa a mudar. Ela começa a dar nome para o que ela está sentindo, ela começa a nomear as emoções. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque já é um caminho de que a pessoa ela está acessando essa autonomia dela. Né? Ela não precisa da psicóloga pro resto da vida para ela se sentir bem. Exatamente. Ela vai aprendendo e tem esse mapa como guia para caminhar, né? Circular. E concordo plenamente contigo. E tudo bem contigo. se ela cair na sombra às vezes. Sim, faz parte, né? E eu também compartilho dessa sensação de que aquilo tem que estar harmonizado, né? No início, eu lembro assim, quando eu logo entrei em contato com a sabedoria, às vezes a gente tem que se observar muito também, se a gente às vezes tem um pezinho atrás com um eneatipo, com outro, né? Tem as nossas próprias questões, assim, então, com o tempo, olhar muito para a ferida da criança, isso nos ajuda muito a esse olhar de compaixão, né? Porque é inevitável, eu acho, assim, quando a gente toma conhecimento disso, tu olhar para a tua vida inteira, para todas as pessoas da tua vida e começar a enxergar os eneatipos, né? E às vezes a gente traz para aquele mapa questões que a gente tem em particular com alguém na nossa vida, né? Exato. Então, exige um processo, como tu bem colocou, assim, eu tenho que viver esse mapa, me harmonizar, né? Conseguir sentir a compaixão, o amor, né? Pelas pessoas, honrar também, eu acho, assim, a história, né? De infância de cada um. Perceber que são só estruturas, né? Que não é o que a gente é, de verdade. Exato. A casca não me define, né? A casca é só uma defesa minha, né? Que quando a gente não passa por esse processo, a gente realmente vive numa cegueira. Né? A gente fica num automatismo achando que nós somos aquilo. Então, a pessoa 3, né? Eu preciso fazer, né? Um 8 é o poder, o controle, é o comando, né? Acessando a emoção como se fosse uma fraqueza. Então, quando eu começo a realmente a sentir, que aí a cura começa a fazer sentido, o processo, né, da cura começa a fazer sentido. Eu tenho que sentir. E sentir, para muitos, não é fácil. E uma coisa interessante, quando a gente começa a encaixar as pessoas, né? Nossa, Thaís, agora eu tô entendendo porque minha mãe me irrita. Nossa, agora eu tô entendendo porque fulano de tal me tira do sério. Porque a pessoa começa a perceber que ela tá reagindo daquela maneira com você, não porque ela quer, né? Mas porque é uma estratégia dela. Então, por isso que é um instrumento de compaixão, porque a gente começa a notar que a coisa não é em volta, né? Os outros não estão fazendo aquela coisa porque não você leva é o tanto pro centro. pessoal. Você não leva tanto pro pessoal, você sai daquela coisa do é só em relação a mim, e eu começo a perceber que o outro, na verdade, essa reação tá falando mais em relação, é mais dele do que minha. Então, uma vez eu escutei de uma pessoa, ela tinha uma relação meio conturbada com a mãe. E a mãe um perfil 2. E ela falava, nossa, minha mãe me sufoca, né? Minha mãe me controla, minha mãe, ela fica, ela me trata como criança. E quando eu comecei a fazer esse passeio do Enneagrama, ela foi acolhendo a mãe. Parece que até o semblante dela diante da mãe dela, quando ela falava da mãe, ia mudando. Então, assim, nunca é sobre, minha mãe precisa mudar. Não, né? Ainda mais a mãe. Porque minha mãe tem que mudar, minha mãe, pelo amor de Deus, né? Ela tem que fazer uma terapia. E não é isso, né? É primeiro você acolher, compreender e se sentir e saber lidar com aquela mãe que está diante de você e honrar essa mãe,
com aquilo que E ela pode te dar, entender do jeito que ela pode te dar. E perceber, eu acho também, que enquanto eu não faço essa cura, que é lá da base, às vezes eu vou escolhendo pessoas para viver, escolhendo, né, pessoas para conviver na vida que vão trazer de novo aquela sensação e não vai tá. repetir tudo. Isso foi um grande insight que eu tive com o Enneagrama, assim, com relação a quando eu entendi o perfil do meu pai, da minha mãe, e vendo o quanto que às vezes eu repetia aquela energia em outras escolhas da minha vida, e que era tão parecido com aquilo que eu não estava olhando e acolhendo, que era lá, né, da relação pai e mãe. Exatamente, Também exatamente. ajuda muito a clarear. Maravilha. Muito. E só destacar que eu achei muito bonito que tu falou várias vezes no sentir, né? Não é só entender, é sentir, é sentir. Eu acho que isso tem a ver com o que eu tinha colocado antes, que é o para que a gente vem em cada eneatipo, né? Então, achei bonito, assim, quando tu já compartilha, né, que tu já te percebeu muito nesse traço do 7, o quanto que essa cura do sentir, né, para ti mesma é algo de muito potente, assim, que tu vai entregar naturalmente para o mundo, né? Então, é bonito, assim, te ver colocando tantas vezes isso, sabe? Porque é meu, né? Mas é aquilo que a gente transcende na gente, sai, né? É aquilo que tu vai transcendendo em ti, vai saindo naturalmente, como um presente mesmo, né? Que tu pode entregar, assim, pro mundo, né? Exato. Que são os dons, né? Muita gente acha assim, eu não tenho dom. Né? O Domingos Cunha, ele coloca, nós trazemos dons, é que a gente fica tanto naquela casca que o nosso dom está soterrado, né? Então, enquanto eu não começo a tirar, porque o dom e o talento é aquilo que está de mais fluido, mais aberto, livre em mim. Só que se eu fico engessado, se eu fico na casca, realmente a percepção que eu vou ter é que eu não tenho nenhum dom e nenhum talento, né? E quando a gente faz algo que está atrelado ao que nós somos e não aquilo que a gente quer ser e tentar aparecer, a coisa vai de uma forma muito leve, né? Menos desgastante, mais fluida, né? A saúde é a fluidez, né? A doença é a estagnação, que é o que o André Prudente colocou, né, naquela live que eu fiz com ele. A doença é quando eu fico nesse engessamento, né? E o meu corpo vai dar sinal. Né? Cada pessoa vai ter uma determinada dor ou doença por conta do instinto, por conta daquele traço que ela está reprimindo, e o corpo vai manifestar de alguma forma. Né? O nosso corpo está falando o tempo todo. E como é que eu vou perceber o meu corpo se a minha mente está mais alta, numa frequência mais alta, e eu não estou sentindo? Então são esses 3 centros de inteligência, né? Dançando. Mente, coração e o corpo. Todos eles energizados. E o espírito depois, né? E sempre acima de todos, uma força maior, né? Que a transpessoal traz isso de uma forma muito bonita. Verdade. E que está sempre ali acessível. E que também a gente pode soltar tudo isso do Enneagrama. Às vezes, assim, é soltar esse entendimento todo e buscar na meditação, ou na oração, ou algum trabalho de transcendência, que é por tentar se experimentar um pouco além do ego. Além de tudo isso. Isso. E esses exercícios é uma coisa também que eu utilizo muito no processo psicoterapêutico, porque dependendo do traço dominante da pessoa, eu passo muito exercício, né, para a pessoa trabalhar aquilo realmente para ela acessar. Então, se eu estou diante de um 7 dominante, né, a primeira coisa é trabalhar aí essa área, é a sensação, é trabalhar o sensorial, que é o que ela não está acessando. Então, é prática, né? A terapia, ela não ocorre só naquele 40, 50 ou 1 hora de sessão, né? O principal é que acontece depois da sessão. Como a pessoa está levando aquilo pro dia a dia dela. E aí vem todas essas práticas que estão aí cheias pelo mundo, né? O que não falta hoje são propostas terapêuticas. Exatamente. Tem as indicações, né, para cada um. Maravilha, Thaís. Fechamos aqui 1 horinha de conversa. Passou rápido, foi muito bom. Passou. Então, assim, quero te agradecer, né, do fundo do coração pelo teu tempo, disponibilidade, né, de compartilhar um pouco da tua trajetória conosco e todos esses insights riquíssimos. Tenho certeza que vai agregar muito. Já me fez pensar em várias coisas aqui também. Foi ótimo. E eu vou, de qualquer forma, daí compartilhar o teu contato, né, teu trabalho, para quem quiser
também te procurar, né? Se porventura, assim. E agradecer enormemente, então. Tá? Eu que agradeço. Aí tá nas redes sociais, tem toda Thaís Taricani, ciclo integrativo. Eu tô ainda fazendo, ficou grande, né? Por isso eu carrego esse ciclo integrativo, que faz tão parte da história que eu deixo lá, Thaís Taricani, ciclo integrativo, como se fosse o sobrenome. Então hoje tu tem essas frentes de coaching, né? Tem coaching, psicoterapia. Isso. Tá. E tem também a mentoria. Legal. A mentoria foi um processo que, na verdade, eu não criei, foi um chamado que começou a chegar durante a pandemia de alguns profissionais que quiseram conhecer mais do Enneagrama, enfim. E aí eu comecei a fazer esse processo de acompanhamento com alguns profissionais que muitas vezes já conhecem o Enneagrama, mas tem essa dificuldade de levar o Enneagrama para dentro da terapia, que foi o que eu senti, que eu tive no começo. Então, também tem esse processo aí de mentorar alguns profissionais para colocar o Enneagrama em prática. Perfeito, ótimo. Então, tá. E tem o processo só do Enneagrama mesmo, né? Que são só 4 sessões que eu faço, que é para quem já traz um conhecimento do Enneagrama, mas quer trazer um pouquinho mais. E aí é um combo assim mais compacto, né? Combo é uma coisa mais compacta. Tá. Que daí é o processo mesmo de autodescoberta, para ela, né? Tá. Daí a pessoa não precisa ser psicólogo, nada. É uma coisa para ela. Mais de autoconhecimento, né? Isso. Maravilha. Então tá. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Eu que agradeço. Vou tirar uma foto aqui, só que eu vou jogar lá no Instagram e marcar você também lá. Tá bom, Mas você tá tão pequenininho pelo Zoom. Eu vou tirar uma aqui também. Tirei uma também. Foi, acho que foi. Então tá bom. Então tá, obrigada, beijo Monique, grande, pelo convite. Obrigada também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.